Amém, maravilha. Iniciando. Então, ontem nós vimos muitas coisas sobre o reino de Deus e um aspecto principal que nós vimos sobre o reino de Deus é que o reino de Deus, ou um reino, ele visa um fim. Qual é a finalidade do reino? Benefício do povo. Perfeito. Ou o bem, o máximo bem comum. Assim, o reino de Deus é uma proposta de civilização. É uma proposta de viver em comunidade conforme Deus, conforme a recomendação do Senhor. Nós daqui a pouco vamos ver alguns autores que dizem exatamente isso, que Deus reinar é a missão que Deus prescreveu para si mesmo para buscar o máximo bem do povo. E nos tornamos integrantes do reino de Deus na medida em que participamos da missão do Senhor, a missão que o Senhor prescreveu para si mesmo. Leiam um livro, eu citei esse livro ontem, cito de novo, A Missão de Deus, do Christopher White. Tá? Então, na história judaica, o que acontece? No deserto, quem que era o rei? Quem que era o rei do povo? No deserto? Deus. Eu lembro que eu falei para vocês da arca, o que era a medida da arca? Onde vocês responderam isso? De um rei. Eu falei sobre vocês duas tábuas que ficavam dentro, que representavam a aliança entre um rei e um povo. Deus era o próprio rei. O que acontece lá no tempo de Samuel? O povo chega num ápice de frustração com as suas lideranças. O que é um rei? Um ápice de frustração. Juízes, eles se frustram, o povo se frustra. Quando chega lá em Samuel, levanta uma esperança, porque se levantou uma espécie de segundo Moisés, o profeta Samuel. Só que aí o que acontece? Os filhos de Samuel se corrompem, igual os filhos de Eli, da geração passada. Aí o pessoal não aguenta mais e eles pedem um rei. Mas eles já não tinham um rei? Tinham um rei. Então, quando Samuel fala com o Senhor diz o seguinte, nós falamos um pouco disso na aula do mês passado. Eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim. Foi anulada uma aliança. Agora que foi anulada a aliança e chega um novo rei, vou fazer uma pergunta para vocês. Nós não temos rei, nós temos presidente, mas finjamos que temos um rei. Porque como a Bíblia fala linguagem de reino, vamos facilitar. Finjamos que temos um rei aqui, que o nosso rei é o presidente Lula. Pode ser homem, não? Bom, finjamos que o nosso rei é o Donald Trump. Ou King Jong. Ou Putin. O nosso rei é o Putin. Tá piorando cada vez mais. Pois é. Só faltou falar o Macron da França, né? Vamos botar pro Lula. Então nosso rei é o Abraham Lincoln. Pronto. Nosso rei é o Abraham Lincoln. Aí, quem tem que ter mais proteção? Eu ou o Abraham Lincoln? O Abraham Lincoln tem que ter mais proteção. Por quê? Quando um povo invadir a gente, eles vão querer destruir eu ou eles querem destruir mais o rei? Eles querem destruir o rei. Porque destruindo o rei, vence o povo. O povo entra num caos. Porque se agora não se tem mais quem dá direção, se não tem direção, vira caos. Se tem caos, não tem reino. Exatamente. Glória a Deus. E aí, neste sentido, o que acontece? Há uma discrepância gigantesca agora entre o deserto e o reinado. Por quê? No deserto, o rei habita nas mesmas tendas do seu povo. O rei é praticamente invisível. Como é que você destrói um rei que é absolutamente invisível? O povo invadia a guerra lá, ele se levantava aquele monte de tribo junto e ia para a guerra. Mas agora que se tem um rei homem, é necessário cercá-lo de proteção. Então o que vai acontecer agora? Este rei, porque ele precisa ser mais protegido, agora ele não habita mais nas tendas do seu povo, porque agora ele precisa de uma estrutura para que possa defendê-lo. Mas ele não precisa mais somente dessa estrutura, ele precisa também de todos os serviçais que sustentam essa estrutura de pé. E ele precisa dos guardas que os defendam. E ele precisa dos cavalos. E ele precisa de quem cuide desses cavalos. E ele precisa de quem treine aqueles que vai para a guerra. E ele precisa de tudo isso. Aí, não entendi?
Aí o que acontece? Quem vai bancar isso aqui? O povo vai bancar isso aqui. Aí o que aconteceu? Foi indo o primeiro reinado, tal, chega no Salomão, o ápice do reinado, o reino cresceu absurdamente, a estrutura do reino cresceu. Mas o povo sofre. Por que o povo sofre? Perfeito, Leandro. Tem que bancar toda essa estrutura que eles mesmos pediram. É só a gente sacrificar o presidente. Quem sabe? É uma possibilidade. A proposta. Por isso que a proposta. Pessoal, a proposta do reinado do Senhor através da igreja é a melhor que existe. Não tem outra. Estou dizendo que a igreja tem que fazer revolução, não. Mas a proposta do reinado do Senhor na lei de Moisés e na igreja de Jesus Cristo é a mais viável e é a única que funciona. Tá entendendo? Porque eu vou dizer o seguinte, vou dar um exemplo para vocês. A Previdência no Brasil está quebrando. Sabe uma Previdência que jamais quebraria? A voluntariedade do amor da igreja cuidar das viúvas e dos órfãos e dos velhos. Não quebra nunca. Agora essa estrutura humana de Césares, dos Putins da vida, essa estrutura quebra e quebrará. Sempre foi e sempre será incapaz de enfrentar o crime organizado e qualquer outra coisa. A única proposta que daria certo era da lei de Moisés que quebraram, e agora a única que dará certo é a proposta que o Senhor ensinou à igreja, que é a voluntariedade do serviço e do amor de uma comunidade de irmãos que carregam-se uns aos outros, que se doam um pelos outros. Essa é a única forma. Não tem jeito, beleza? Mas isso nós vamos ver quando nós estudarmos a igreja. Aí o que aconteceu? O pessoal não aguentou mais esse rei. O que Deus fez? Separou o reino. Aí quando separou o reino, reino do norte e reino do sul. Quantos reis o reino do norte teve? Não. Sim. Não, você está confundindo com tribos. 10. Não, você está confundindo com tribos. Eu não perguntei quantas tribos. Eu perguntei na história do Reino do Norte quantos reis ele teve. Na história do Reino do Norte, na Bíblia, quantos reis o Reino do Norte teve? 19. Notem aí, 19 reis. Sabe? Isso, ao longo da história. Desses reis, quantos foram bons? Quantos que vocês acham? Norte, as 10 tribos. Exato. Acho que não teve nenhum, ou teve algum do rei do norte bom. Tem certeza? Eu não me lembro, meu. Eu acho que Quem concorda com essa? Concorda com ele, pastor? eu acho que teve um em São Sustentável. Só... Vamos dar palma pro Wesley e pro pastor Áureo aí. Muito bom. Nenhum rei. Nenhum rei. Porque o único chamado foi o Jeroboão, né? O único chamado por Deus foi Jeroboão. Não, na verdade teve outros chamados que o próprio Deus levantou os próprios profetas dizendo assim, ó, coloquei Jeroboão, mas ele se corrompeu, vou colocar você. Aí o cara se corrompia. Muitos chamados. E eu vou ler aqui para... Também quebra o comunismo. Quebra, mas eu nem quero entrar nesse assunto, porque esse assunto está muito quente. Esse assunto eu estou até repensando se eu marco esse debate por agora, porque está muito quente esse tema. Vamos lá. Você prova isso na Bíblia, que teve 19 reis que deram errado? Sim, meus irmãos. Agora, ontem foi uma aula mais filosófica, hoje vai ser uma aula, texto bíblico. Tá? Nós vamos ver na história bíblica, beleza? Nenhum dos reis foram o que um rei deveria ser no Reino do Norte. Nenhum. 1 Reis, capítulo de número 12, verso de número 28, verso de número 30. Jeroboão I cai, se torna um adúltero. Ou se torna um idólatra, um adúltero espiritual, né? Vai para outros deuses. Segundo rei, Nadab, 1 Reis 15, 26, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Terceiro rei, Baasas, 1 Reis 15, 34, fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão.
Quarto rei, Elá, 1 Reis 16:13, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Zinri também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Onre, 1 Reis 16:25, fez o que era mal. Acabe, isso está em 1 Reis 16:33, Acabe fez mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que vieram antes dele. Depois veio Acasias caiu. Aí veio Jeorão, 2 Reis 3:2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veio Jeú, mesma coisa, não se apertou dos pecados de Jeroboão. Depois veio Joacás, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeoás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeroboão II, 2 Reis 14:24, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Zacarias, 2 Reis 15:9, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Salum, mesma coisa. Menahem, a mesma coisa. Aí olha o nome desse cara, 17º rei, Pecaías. Tá na cara. Você é Pecaías? Se você sair do curso, você é Pecaías? Ô, reverendo, entra aí. Pode ser, como você tá? Bom? Aí o 18º rei, Peca. Olha o nome, Peca. Tinha um Pecaías, agora tem o Peca. O Peca fez a mesma coisa, fez o que era mal aos olhos do Senhor. 19º rei, 2 Reis 17:2, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pessoal, vejam só. Todos, e isso aqui eu vou mandar no grupo, tá? E eu vou mandar também as apostilas das aulas passadas que vocês disseram que eu não mandei. Não, me lembrem que eu vou mandar todas, que eu não mandei ainda, tá? As que eu não mandei. E eu remando tudo de novo. Pessoal, 19 reis, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, ele está fazendo mal a quem? A si próprio. Perfeito, Leandro. Fazendo mal a si próprio e ao povo. No Reino do Sul, teve 20 vezes uma rainha. Essa rainha é ruim. Teve uma rainha só e ela deu um jeito de ser pior que quase todos os homens. Mas vamos lá. Eu não vou ler todos esses reis aqui para vocês, porque eu quero adiantar o conteúdo, mas está tudo aqui, ó. 20 reis. Desses 20 reis, olha os que foram, que a Bíblia dá uma brechinha para dizer que eles foram bons. Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Foi quantos? 8. Mas mesmo estes 8, tendo um olhar, mesmo que a Bíblia tenha sobre eles um olhar de que foram bons, ainda assim erraram muito. O melhorzinho deles ainda foi Josias, né? O melhorzinho já errou. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre todos eles. Por exemplo, Asa, que foi um bom rei, né? Olha o que Asa fez. No fim da vida, confiou mais em alianças políticas do que em Deus e se recusou a buscar ao Senhor quando ficou doente. Isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 16, do verso de número 7 ao 9. Josafá foi um homem piedoso, incentivou o ensino da lei em Judá e buscou o Senhor em tempos de guerra. O que aconteceu? Uniu-se em aliança com Acabe. Sabe quem foi Acabe? Acabe foi o que fez pior do que o Jeroboão e que tentou matar o profeta Elias. Rei perverso e quase morreu em batalha. Depois aliou-se novamente com Acasias, outro rei mau. Aí vem o outro rei, Joás, né? Foi um rei bom, viveu de forma fiel ao Senhor enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Quando o sacerdote Joiada morreu, o que aconteceu? O cara se afastou de Deus, ele escutou maus conselheiros, permitiu idolatria e mandou matar o profeta Zacarias, que era filho do Joiada. Aí veio Amazias. Amazias começou bem. Aí o que ele fez? Trouxe de volta os deuses de Edom e os adorou. Desafiou Israel para a guerra e sofreu uma derrota humilhante. Aí depois vem Uzias. O que Uzias fez? Seu coração se exaltou e ele invadiu o templo para exercer funções sacerdotais, sendo punida com lepra. Sabe quem que é esse rei? Começou bem e fez isso? É o rei que Isaías viu. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto sublime trono. Esse rei era leproso, ficou leproso. Veio Jotão, mesma coisa, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se dedicou a práticas idólatras.
Ezequias começou bem, restaurou o culto, purificou o templo, tornou-se orgulhoso após sua cura e exibiu todas as riquezas do palácio aos babilônios, o que atraiu o juízo profetizado por Isaías. Isso está em 2 Reis 20 e 2 Crônicas 32. E aí depois vem Josias. Começou bem, fez reforma profunda após encontrar o livro da lei, destruiu os ídolos, morreu de forma precoce ao entrar em uma guerra que Deus não ordenou contra o faraó. Aí falou assim, não, entrar numa guerra de forma errada não é grande coisa, não é grande coisa, é porque o seu filho não foi para esta guerra. Para si próprio. O povo. Um cara que entra numa guerra sem Deus ter ordenado, ele coloca na tumba o povo. Então, a experiência que Israel tem com reis é frustrante. Ele recusou o Senhor. Perfeitamente. Porque recusaram o governo do Senhor, que era o governo da lei. Aí vocês imaginam de séculos e séculos e milênios esse povo se somando de frustração e sofrimento e decepção. Aí você trabalha para dar comida para o seu filho, aí vem um imperador de fora, se alia com seu rei e cobra imposto de você. Aí o outro rei entra numa guerra e leva você e você fica morto, sua mulher fica viúva e não consegue manter o seu filho porque a mulher não trabalhava. Aí ela tem que se casar com um estrangeiro de outros deuses. E isso vai indo cada vez de mal a pior. Aí não cuida mais dos levitas, não cuida dos órfãos, não cuida do seu filho, porque se morreu na guerra, não cuida dela que é viúva. E isso de milênios e milênios. Aí quando aparece um rei bom, eles se levantam de esperança. Aí o que acontece depois? Ficam mais frustrados ainda. Então, durante essa história judaica, cresceu no coração de Israel o anseio pelo reino que nós falamos ontem. Tudo que nós construímos de um reino, a natureza de um reino, a essência de um reino, tudo isso começou a arder em anseio no coração judaico, que esse reino viria. E nós vamos ler aqui agora, em ordem cronológica, as profecias que começaram a nascer, anunciando a vinda deste reino. Isaías 9, Pastor Áureo, abre em Isaías 9,6. Isaías 9,6. Hélio, abra para mim aí, em Jeremias 23, verso de número 1. Jeremias 23, 1, você abre aí, Hélio. Leandro, abre para mim em Daniel 2,44. Jefferson, Zacarias 9,9. Daniel 2,44. Isso. Vamos lá, pessoal, prestem atenção nas leituras. Pastor Áureo, pode ler para a gente bem alto. Pastor Áureo vai estar lendo Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pode continuar. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fala isso. Veja só, o profeta Isaías anuncia que virá um reino. Olha o que diz na minha tradução: ele será príncipe de paz. Eu falei ontem para vocês que o Tomás de Aquino afirmou que o maior objetivo de um rei é buscar a unidade da paz. Esse reino proporcionará a paz. Ele será um reino da linhagem de Davi. As bases do seu governo serão verdade e justiça. Isso, imagine. E se coloque, eu quero que você se coloque agora no coração judaico de milênios e milênios sofrendo como os ucranianos estão sofrendo nas mãos dos russos. Eles estão sofrendo faz o quê? 3, 4 anos? Eu quero que você se coloque agora no coração do povo de milênios herdando essa dor, esses traumas. E aí vem um profeta e diz assim, virá um rei aí. E quando se deseja um rei, o que se deseja, como eu disse ontem? Não. Organização. Perfeito, organização para o bem comum. Leia para mim Jeremias 23,
Como vai ficar muito grande esse, eu ia pedir para você ler do 1 até o 8, leia para mim só do 6. Do 6 ao 8, ou melhor, leia do 5 ao 8 aí. O Senhor... Não, vai, leia tudo mesmo, leia do 1 ao 8 aí. Vai, leia do 1 ao 8. A gente está aqui para ler a Bíblia, né? Leia do 1 ao 8 aí. Jeremias 23, do 1 ao 8. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidam do meu povo, mas espalham e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Tá bom, obrigado. Só eu vou ler aqui a tradução que eu utilizo, que é a King James. Olha o que diz esse mesmo texto, que é uma versão diferente. Jeremias 23, verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens. Nós falamos ontem sobre a natureza da função pastoral. Portanto, assim declara o Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vocês, como ele leu, dispersaram as minhas ovelhas e afugentaste. Esse sentido de pastores aqui é o que a tradução dele diz, os governantes, aqueles que deveriam cuidar. E aí, lá, quando vai lá no verso 4, olha o que ele diz: estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir as minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados. E virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Agora presta atenção nisso aqui, verso 6. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido: Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça, um ambiente de justiça. Portanto, vem dias, diz Yahvé, olha só, eu quero saber o que vocês vão entender desse versículo. Portanto, vem dias, diz Yahvé, em que não mais se dirá: juro pelo nome do Senhor que tirou os israelitas da terra do Egito. Mas se dirá: juro em nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte de todas as nações para onde deportou. E eles viverão na sua própria terra e herança. O que significa isso aqui? Como assim não se dirá ou não se jurará em nome do Senhor que tirou da terra do Egito? Como assim? O que isso significa? Eu expliquei ontem qual era a chave hermenêutica do judeu para analisar um rei. Eu falei ontem. Como é que um judeu olhava para um rei e teologicamente ele conseguia afirmar: você não é de Deus? Eu disse para vocês ontem, a chave hermenêutica é o Êxodo. Como Deus os tirou da terra do Egito e da opressão, se tem um rei que os oprime, não é de Deus. Esse é o evento principal da teologia judaica, é o Êxodo, a saída e a libertação da terra do Egito. Ele está dizendo o seguinte: chegará um momento em que a chave hermenêutica de vocês, a forma como vocês agora analisarão teologia, governos, liderança, qualquer coisa, não será mais a partir do Êxodo, mas será agora a partir deste novo rei que virá. Aí o anseio crescendo, né? Daniel 2,44, leia, meu irmão. Obrigado, Hélio. Não, pode ler. Mas nos dias destes reis, o Senhor do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Pode continuar. De maneira que viste que o monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Não, tá bom. Deixa eu só ver.
Quem lembra da profecia de Daniel, da estátua? Eu já falei para vocês aqui na aula 2 sobre essa estátua. Quem lembra? O que fala? Ouro, prata, ferro, E o que significa cada trecho dela? Cada parte? Reinos. E o que vai vir? O que é aquela pedra que vem que não é cortada por homem? É um rei, é o que ele citou ali. É um reino que virá e vai destruir todos os outros reinos. Olha a esperança. Aí o cara olha para a Babilônia, ele olha para o império do Egito, que depois eles voltaram a ser dominados pelo Egito, nós vamos ver aqui daqui a pouco. E eles lembram, mas há uma profecia, vai vir um reino que vai destruir todos esses reinos e ele terá um reino de justiça e de paz. Leia para mim, Jefferson, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. E de Efraim destruirei os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. Tá bom, obrigado. Imagina só que você está lá nos ucranianos, está morrendo, porque a Ucrânia não tem chance contra a Rússia. E aí se levanta o profeta e diz assim: alegrem-se, porque vai vir um rei montado em um jumentinho. Essa profecia que o Zacarias diz. Vai vir um novo rei. E isso alimenta a esperança do povo. Aí o que aconteceu? Acabou o tempo bíblico. Nós vamos falar agora sobre bem pouquinho, que vai ter uma aula que nós vamos falar sobre mais detalhes, sobre o período interbíblico. O que é o período interbíblico? Entre o último livro do Novo Testamento, do Antigo e do Novo, aquele espaçamento ali. Aí, no ano 538, acaba o cativeiro babilônico. E eles se tornam vítimas de quem? Do Alexandre o Grande. Não eram os medos e os persas? Hã? É os medos e os persas depois, né? Quando acaba a Babilônia, entre os medos e os persas. Isso, verdade, entre o Ciro. Só que o Ciro foi um bom rei. Para eles o Ciro foi bom. Beleza? Exato. Para eles o Ciro foi bom. Porque o Ciro, o Isaías chamou de ungido, e ele ajudou a começar a reconstruir. Beleza? Então vamos lá. Tá o Ciro aqui. Só que o Ciro foi uma exceçãozinha. Que ele foi bom. E depois isso ficou pior. Por quê? Porque começou a aumentar a esperança de novo. Começaram a reconstruir o templo, etc, etc. Aí o que veio depois? Aí depois o império dos Medos e dos Persas foi destruído. Quem que veio? Veio o império do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Aí depois o pessoal foi e voltou para o controle egípcio. Eles voltaram a ser dominados pelos egípcios no período interbíblico. Você imagina só a frustração desse povo que foi liberto da terra do Egito e agora volta a ser dominado pelos egípcios? Você fala do Egito aí, que houve uma divisão da Grécia, né? 4 reinos. Foi, exato. Aí eles, o que dominava o Egito contra os outros. Exato, enfraqueceu, né? Depois que o Alexandre Grande morre, o reino divide em 4 partes, semelhantes ao que acontece em Israel, e semelhante ao que acontece com Roma, e o Egito aí cresceu e dominou Os outros. não os outros no mundo inteiro, mas dominou Israel. E aí depois veio os sírios de novo, e o Israel passando para lá e para cá, sendo vítima dele, depois vítima dele. Aí depois, esse aqui que eu queria falar mais, depois veio um tal de, no ano 175, Antíoco, o Louco. Esse aí mesmo. Eu falei um pouco dele para vocês. O que esse cara fez? Eu anotei aqui. Proibiu a circuncisão. Circuncisão é símbolo da aliança. Ele em praça pública fiscalizava quem estava se circuncidando e ele matava. Proibiu guardar o sábado. Proibiu ter o livro sagrado. Se ele descobrir que você tinha um trecho da Torá, ele te matava. Pegava judeu. Antíoco.
Isso. Ele é chamado de o louco. Ele pegava judeus e fazia exposição deles pelados naqueles jogos que iam até a morte. Ele roubou os utensílios do templo, vendeu o cargo de sumo sacerdote, sacrificou um porco no altar do templo para o deus chamado Zeus. Aí o povo ficou tão irado, pessoal, tão irado, que teve uma revolta. Qual é o nome dessa revolta? É bem conhecida. Macabeus. Teve a revolta dos Macabeus. Quando teve a revolta dos Macabeus, os judeus conseguiram novamente tomar o poder. O que se desenvolveu? Finalmente chegou o reino que esperávamos. Conseguimos crescer, conseguimos nos libertar, vamos conseguir voltar a ser aquela nação, etc, 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 etc. Aí o que aconteceu? No ano 63, Roma faz um cerco neles, de 3 meses. Vocês sabem o que é esse cerco? De 3 meses? O que acontece nesse cerco? Quem sabe? Não entra, não sai. Não entra, não sai. Vai consumir o que tem até que cabe. Até que começa canibalismo lá dentro. Canibalismo. O Eusébio de Cesareia diz, só que isso é lá no Novo Testamento, mas nós vamos fazer um paralelo. Depois do Novo Testamento, na história da igreja, no ano 66, Roma cerca Jerusalém por 3 anos e meio. 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Cerca Jerusalém. Chegou a acontecer de uma mulher comer seu próprio filho. Imagine isso acontecendo aqui. 3 meses é mais que o suficiente. Os rebeldes tomam conta, começam a invadir, abuso sexual, tortura, e é isso que dá. Os mais fortes dominam, oprimem sobre os fracos, até que todo mundo morre. Aí Roma dominou, no ano 63. Aí no ano 37, até o ano 4, vem Herodes o Grande. Aí o Herodes o Grande, lembra? Começou a alimentar aquela esperança por conta da construção do templo. Chega lá no ano 4, em média, sabe o que o Herodes Grande faz? Mata todos os bebês de 2 anos para baixo. Alguém aqui tem filho bebê? Quanto tempo? 20 dias. 20 dias? Glória a Deus. Vamos bater palma para ele aqui, 20 dias. Deus abençoe a sua criança, seu filho ou filha. Imagina só um rei que chega e manda matar ela, ou ele. Ela ou ele? Ela. Todas as crianças. Ô Luiz Henrique, mas disse que era só os da vila, né? Não foi em todo Israel, foi só o pessoal da vila ali da onde ia nascer o menino. Eu nunca ouvi falar isso daí, onde você viu? Agora assistia, não lembro agora de onde eu ouvi, mas fez uma contagem de aproximadamente 200 crianças. Nunca ouvi falar, mas como eu nunca li, não li tudo que existe, pode ser que seja verdade. Mas eu acho difícil. Por causa que os magos deram o local. Sim, mas veja só como não faz sentido. Vou explicar aqui para vocês. Jesus nasceu onde? Belém. Mas por que dizem que ele é de Nazaré? Porque depois ele fugiu para lá, né? Não, ele fugiu para o Egito. Depois ele no Egito ele voltou para Nazaré. Ele veio para Nazaré. Ele não quis habitar em Belém, foi habitar em Nazaré. Não, mas dizem que ele nasceu em Nazaré. Não, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não, ele nasceu em Belém. Não, ele morava em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré. Exato. Uhum. Por Belém, por causa do pai dele. Por que ele nasceu em Belém? Exato. Perfeito. Perfeito. Então ele nasceu lá em Belém. Correto? Fugiu para o Egito. Ele nasceu em Belém. E aí, não, ele não fugiu direto, pessoal. Ele não foi pro Egito, não? Daí... Direto não. Por quê? Não. Não, eu vou explicar aqui para vocês agora. Vamos lá. Jesus foi apresentado no templo? Foi. Então como que ele foi apresentado no templo se dizem que daqui ele nasceu, apareceu e ele fugiu? 40 dias depois, né? É verdade. Não faz sentido. É verdade. Então o que aconteceu aqui? Ele foi para... Quando os magos inquiriram ele a respeito do tempo, é bem provável, eu falei isso para vocês lá na aula de número 2. A distância que os magos vieram, eles eram descendentes provavelmente daquela religião que eu falei para vocês o nome.
o zoroastrismo, o ambiente em que eles estavam, provavelmente a viagem durou em torno de 2 anos, por isso que Herodes inquiriu eles a respeito do tempo que viu a estrela, por isso que ele mata de crianças de 2 anos para baixo, porque é bem provável que os magos viram de 2 anos e vieram atrás. Quando os magos foram visitar Jesus, Jesus não estava na manjedoura, Jesus estava na sua casa. Então é muito questionável. O Herodes não sabe que ele está em Nazaré depois de 2 anos. Ele sabe que ele nasceu em Belém. Isso é só depois da chegada dos magos. Não entendi? A necessidade dele fugir para o Egito. Exato. É só depois da chegada. Só depois da chegada dos magos, né? Então, depois de todo esse tempo, é impossível Herodes saber onde é que tá essas crianças, sabe? Se fosse um negócio mais imediato, daria para fazer tipo uma operação policial. Por exemplo, sequestrou uma criança aqui, o que o policial faz? Tenta cercar a cidade, porque pode ser que esteja por aqui. 2 anos depois, não dá. Então, eu poderia ter apresentado isso aqui como uma pergunta-problema, porque tem ateu que questiona isso. Sua Bíblia é mentirosa. Olha aí, ó. Como é que está dizendo que Jesus foi apresentado no templo depois de 40 dias, se um texto diz que ele acabou de nascer, o mago chega e de lá ele foge? É porque ele não fugiu, ele fugiu depois de 2 anos. Então pode ser que seja, Wesley? Pode ser. Mas eu acho menos provável. Mas mesmo assim, meu irmão, imagine um rei mandar matar 200 crianças. Tá? É muita criança. Sim. Aí o que aconteceu? Depois que o Herodes Grande morreu, o reino fez o que, Wesley? Igual o outro. Igual o outro reino. Olha lá, tem que jogar o presépio fora. O presépio está errado. O presépio está errado. O presépio. Tudo que a gente aprendeu, acabou o presépio. Sim, o presépio está errado. O que aconteceu, Wesley? O reino, quando Herodes morreu, o que aconteceu com o reino? Igual o que você falou do outro. Dividiu. Ah, é verdade, os 4 filhos. Exato, dividiu em 4 partes. Aí o que o povo está sofrendo de novo? Porque tem um monte de egocêntrico que quer um poder e quem sofre é o povo. Toda essa lista aqui está no livro Donald Crabb, no Reino de Ponta Cabeça, da página 46 a 47. E, por curiosidade, eu vou citar aqui para vocês uma profecia que surgiu no tempo do período interbíblico, que está no livro Oráculos Sibilinos, livro 3. Olha o que foi dito pelos judeus. Mas quando Roma também dominar o Egito, então aparecerá o maior rei, do rei imortal sobre os homens, e um Senhor santo virá para empunhar o cetro sobre toda a terra e todas as eras de todo o tempo, e etc. Esse é o anseio. Vamos lá, eu falei na aula de hoje, quando hoje a gente fala de reino de Deus, isso daqui é pelo reino. Hoje o que virou reino? É o mesmo equívoco que acontece que eu falei para vocês na aula 2 sobre o significado da palavra evangelho. Que a palavra evangelho não tem nada a ver com do que significava naquela época. Hoje quando alguém fala de reino, a gente fala de anúncio. Estão fazendo pelo reino, então nós estamos fazendo pelo anúncio e para a salvação das almas. Naquela época, a esperança de um reino é o quê? É a boa notícia de alguém que vai vir e vai socorrer a gente. Aí chega Jesus, mas antes de chegar Jesus, diz o Flávio Joséfo, no livro dele, Guerras Judaicas, parte 2, páginas 259. Tava igual nós, cara, esperando o Messias, né? Tava igual a gente. A grande questão é que o nosso Messias já veio, né? Eles não, eles ainda estavam esperando. Rapaz, esse povo estava tão desesperado que sabe o que acontecia? Qualquer um que se levantava, eu sou Messias, o Flávio José disse que esse povo abandonava tudo